Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos continuar o capítulo 8, tá? Que a gente está falando, estava explicando nas aulas passadas, né? Na aula passada, e nós ainda estamos falando sobre a Espanha, né? América Espanhola, tá? Basicamente, como que foi a relação dos espanhóis com esse território. A gente não vai parar aqui, porque a gente também vai falar sobre os ingleses na América. Já que, por exemplo, os Estados Unidos foram colonizados por ingleses e não por espanhóis nem por portugueses, que até onde a gente estudou até agora, né? Com o Tratado de Tordesilhas, o mundo dividiu no meio. Metade era de Portugal, metade da Espanha. Mas não eram todos os territórios, tá? Existiam países que eram franceses, existiam territórios que eram ingleses. E a Inglaterra vai se tornar, conforme o tempo, uma das maiores potências do mundo. E vai acontecer muito por causa dessas colônias, tá? Eu vou mostrar para vocês os slides. Peraí. A gente foi até o 13. Ui, a gente parou aqui? Bastante coisa ainda. Tá bom. Então, nós estávamos explicando, né, na aula passada, sobre a divisão da América Espanhola. Então, depois que os espanhóis chegam aqui, eles vão tentar conquistar o território. Quem são as pessoas, né, que estavam aqui? Eu expliquei para vocês que era uma sociedade hierarquizada. Então, tinha pessoa mais importante, tinha o mais baixo. Essas pessoas eram uma sociedade estratificada e quase um sistema de castas, porque ela nascia numa situação, ela não mudava. Até porque, se você nasce negro, tem como mudar isso? Não tem. Então, não era uma coisa que você conseguia mudar, tá? Outro fato é que, por exemplo, no topo da pirâmide, que era a menor parte das pessoas, eram os peninsulares ou chapetones. Era o mesmo grupo, tá? A diferença é só o nome que se dava. Tanto os peninsulares quanto os chapetones, as mesmas pessoas, quais eram as características desse grupo. Tá no livro, mas tá bem resumido. Se você quiser fazer a sua pirâmide com a sua explicação do que é cada coisa, é melhor fazer, tá? Tipo, fazer agora, porque não tá tão explicadinho no livro. Se quiser até desenhar no livro mesmo, fica à vontade. Ele vai falar sobre isso na página 44. Os peninsulares ou chapetones são espanhóis, tá? Eles nasceram na Espanha, eles são pessoas brancas e eles vêm para cá a mando da Espanha para poder governar a região. Esse é o objetivo deles, tá? Então eles vão vir com esse objetivo, vão ser pessoas que vão administrar as regiões da América Espanhola, para garantir com que a Espanha tenha todos os direitos garantidos, tá? Então, tudo que eles extraírem aqui vai para a Espanha, né? As Américas não vão fazer, de alguma forma, comércio com outras regiões, porque eles também tinham um pacto colonial, que é aquele pacto que eu expliquei para vocês na parte das grandes navegações, que falava que uma metrópole e uma colônia, a colônia só pode comercializar com a metrópole. Então, a América Espanhola só poderia fazer comércio com a Espanha, tá? Ou então, se a Espanha permitisse com as nações amigas, podia, aí ela teria que pagar altos juros, tá bom? Mas para garantir todos esses direitos da Espanha, eles enviavam os chapetones ou peninsulares. Qualquer um dos dois nomes está certo, tá? Aí nós temos abaixo, que era a segunda menor classe, eram os crioulos. Quem são crioulos? Gente, é gente branca também, tá? É descendente de espanhol, pai e mãe espanhóis. A diferença é que eles são nascidos na América. Por causa disso, eles perdem vários direitos. Se, por exemplo, um crioulo, um chapetone vem para cá administrar o local e a esposa dele tem um filho. Se teve aqui na América, vai ser crioulo. Então, por causa disso, ele até pode ser dono das terras dos pais, mas ele nunca vai poder ser líder da região espanhola.
Mesmo que ele tenha nascido aqui, mesmo que a vida dele tenha sido toda aqui, tá? Ele passou a vida inteira vendo os pais dele governar. Ele é a favor da Espanha, ele estudou uma parte lá, por exemplo, momentos de faculdade, né? Na América não tinha faculdade, cursos mais avançados. Então eles iam para a Europa, estudavam e voltavam. Então eles são pessoas estudadas, são pessoas desenvolvidas. Olha, parênteses aqui, tá? Porque esse desenvolvido aí, a gente pode questionar muito sobre essa palavra, mas as aspas, né? Não é parênteses. Então, mas ainda assim eles não poderiam ser líderes locais, tá bom? Apesar de poder ter as terras dos pais. Aí depois nós temos os mestiços. Gente, mestiço na letra certa é com Z mesmo. Não em português, mas porque é uma língua espanhola, entendeu? São categorias espanholas. Por mais que algumas pessoas traduzam para o C cedilha, que seria o certo para o português, como é uma categoria, eu prefiro manter com Z original, tudo bem? Os mestiços e mulatos, quais são as diferenças? Mestiços, então, são mistura de branco com índio, normalmente feito nem sempre de modo fácil, tá? Muitas vezes foi situações de estupro que levavam essas misturas, tá bom? Ou algum tipo de violência. Lembrando que apenas 10% de mulheres vinham para a América, a maioria era homem, então acabava que era muito homem na região, tá? Acabavam que eles tinham relações com negras ou indígenas, tá? Então esse grupo vai ser aqui abaixo dos crioulos. Também não tinham muitos direitos, no geral, eles viravam capatazes, que são aquelas pessoas que cuidavam das feitorias ou das fazendas para que os escravos não fugissem, mas eles são brancos, tá? A maioria deles. E aí depois nós temos a diferença então do mulato para o mestiço é que eles são filhos de brancos, que pode ser chapetone, pode ser crioulo, mas com mistura de negro, tá? Aí nós temos os mulatos. Se eles forem brancos, eles também são contratados para trabalhar nas fazendas como capatazes, tá bom? Normalmente, se era negro, se ele nasceu negro, ele costumava ser escravo. Dificilmente mudava muito essa situação. Ele podia ser um pouco mais branco, não precisava ser muito branco, mas pelo menos um pouco mais, já permitia com que ele fosse ali para trabalhar na fazenda, tá? E aí nós temos os indígenas e os negros. Aqui eu coloco na mesma categoria, mas vocês podem colocar uma abaixo da outra, já que os indígenas não tinham muitos direitos, mas pelo menos eles não eram escravos, sempre. Às vezes eram, mas não eram sempre, tá? Mas na América Espanhola, diferente na América Portuguesa, foi muito mais comum a escravidão de indígenas do que pra gente, tá? Tudo bem até aqui? Gente, vocês entram muito atrasado. Tem que entrar logo. Tem um monte de gente entrando. Oi, oi. Então, época de conquista. Para quem perdeu as aulas passadas, nós estamos estudando América Espanhola. Veja os vídeos, tá? Tanto da semana passada quanto a parte que vocês perderam da aula de hoje. Conquista. Busca de metais preciosos. Tá? É o grande objetivo deles. Eles vão tentar encontrar metais preciosos, tá? E vão ter também um processo de catequização dos índios ou dos nativos, igual foi na América Portuguesa. Então, quando os espanhóis vão vir, vão trazer algumas ordens religiosas que a gente estudou também. Lá, quando a gente estudou Reforma e Contra-Reforma Protestante, quando acontece a Reforma Protestante, que agora as pessoas não são apenas católicas, no movimento de Contra-Reforma, vão criar ordens religiosas, que são meio que divisões ou linhas da Igreja Católica, que vão ensinar de alguma forma. Então, vão vir algumas ordens religiosas para cá para colonizar e para ajudar a catequizar e pacificar os indígenas. Beleza. Era fundamental levar o cristianismo a todos os povos. Era uma estratégia política e de poder. Por quê?
Quando as pessoas, então, os indígenas, quando eles em catequizados, quando eles se tornarem cristãos, né, basicamente eles seriam um pouco mais pacíficos, iriam aceitar muito mais a dominação espanhola. E os espanhóis achavam que uma hora eles iam meio que virar espanhóis. Não é que eles iam nascer na Espanha agora, não tinha essa possibilidade, mas que eles iam ter mais características com os espanhóis do que as características originais deles, tá? Permitiu, então, essas ordens religiosas na colônia. Também para fortalecer o catolicismo, já que, como eu disse, eles perderam muito poder, né, quando acontece a reforma protestante. E a Espanha, assim como Portugal, eram países extremamente católicos. A Espanha, então, nossa, eles tiveram períodos enormes de inquisição para perseguir mesmo pessoas que não fossem católicas, tá? E aí nós temos as ordens religiosas na colônia, erguiam igrejas, catedrais, as primeiras escolas da colônia foram feitas por ordens religiosas, os primeiros hospitais da colônia também, assim como conventos, e eles publicavam já alguma forma de gramática, eles aprendiam com os indígenas como que falava e eles escreviam para ter uma espécie de um dicionário da língua original dos nativos. Aproveitavam também para estudar o modo de vida deles, né? Entender um pouco mais sobre esse modo completamente diferente da América, né? A América e Europa, certo? Outra coisa que foi muito importante dessas ordens religiosas aqui é que eles denunciavam violência, tá? Porque os colonos europeus, assim como os portugueses, né, quando vieram para a América Portuguesa, eles praticavam diversas violências e massacravam os indígenas. Como os católicos acreditavam que esses indígenas poderiam ser salvos diferente dos negros, que eles não acreditavam ter alma, eles vão ajudar para que, se algum indígena fosse de alguma forma escravizado ou maltratado, eles denunciavam para que isso não voltasse a acontecer, tá? Então, principalmente os jesuítas, que é uma das ordens religiosas que vão vir para a América Espanhola, eles vão ser o que mais vão denunciar essas violências, tá? Contra os indígenas, tá? E usavam de estratégias como danças, músicas e imagens, né? Várias formas, já que eles não escreviam, para converter os indígenas. Tá bom, Radam? Eu vi que você tá nos dois. Processo de descaracterização da cultura. Basicamente, eles não queriam mais que os indígenas tivessem a mesma cultura que eles tinham antes, tá? O objetivo deles era, como eu disse, que os indígenas tornassem muito, os povos, né, nativos, se tornassem muito mais parecidos com os espanhóis, com o europeu, do que com a cultura deles mesmos. Até porque esses europeus não achavam que eles tinham cultura, tá? Lembrando que até esse termo indígena foi um termo europeu, não eram como os povos aqui se chamavam, tá? Eles eram grupos étnicos completamente diferentes. Quem não sabe o que é grupo étnico, influencia. É o grupo que caracteriza sua cultura, sua língua, até formas físicas. Se você observar, por exemplo, a etnia Bororo e a etnia Terena, que são indígenas aqui do Mato Grosso do Sul, até a forma física deles são completamente diferentes. Não só a cultura, não só os deuses, não só os símbolos que eles vão colocar e adorar, não só as festas religiosas, não só a língua. Gente, a língua é completamente diferente. Grupos étnicos, tá bom? Então, eles tinham enormes grupos étnicos, mas o europeu não considerava como isso sendo cultura, tá? Então, eles queriam apagar essa cultura e colocar a cultura europeia como a única possível, como a certa, civilizada, tá bom? Desenvolvida. Nativos misturavam elementos de suas crenças com as dos cristãos, desculpa. Então, basicamente, eles ouviam a ideia do cristianismo ou do catolicismo, que eles eram catequizados, né? E aí alguns acreditavam, mas eles não entendiam que para seguir aquilo eles tinham que largar completamente as ideias deles, entendeu? Então, muitas vezes eles misturavam, acontecia um sincretismo religioso entre as ideias dos nativos e dos europeus. Apesar de se converter, eles meio que misturavam mesmo esses rituais que eles já praticavam. Ainda marcado por várias formas de violência, porque se um
indígena convertido voltasse de alguma forma à prática religiosa, eles poderiam ser até mortos por causa disso. Então, as ordens religiosas, o que eles praticavam? Né? Destruíam estátuas de deuses da população indígenas, derrubavam seus templos. Os convertidos que voltassem às práticas antigas poderiam sofrer castigos físicos, como chicotadas, terem os cabelos raspados como forma de desrespeito, ou perderem a própria vida. Tudo tá no livro? Eu acho que tá. Se não tiver, acho que eu falo alguma coisa que não esteja. Mas se você tá com dúvida, aproveita para perguntar. Gente, lembra que na hora da aula não era de comer, viu? Mesmo que a gente está em aula virtual, ainda assim, come entre uma aula e outra. Desde o início foi pedido para não ficar distraído. E aí nós temos as reduções. O que é isso? Gente, as reduções está na página, deixa eu abrir lá para vocês. 46, tá? Tá escrito aqui na parte de cima, no azulzinho. Importantíssimo, porque vai ter reduções tanto na América Espanhola quanto na América Portuguesa. O que é isso? Refere-se a vilas indígenas construídas pelos missionários europeus na América com o objetivo principal de catequizar os nativos. Eu trouxe algumas reduções para vocês. Olha como é como se fosse uma fazenda cheia de galpões, tá vendo? Em que eles traziam os indígenas para cá, independente da etnia, várias etnias eram rivais, e eles colocavam nos mesmos galpões para catequizar, tá bom? E lá eles mantinham a pessoa meio que presa, porque ela não podia sair. E tinha que fazer diversos trabalhos, tá? Os jesuítas, ou as ordens religiosas, achavam que aquilo era bom, porque era uma forma de catequizar, né? De levar o evangelho para esses grupos. Mas eu quero que vocês pensem para o nativo, certo? Para essas etnias, que a maioria era nômade ou seminômade, que vivia mudando de uma região para outra em busca de alimento, em busca de novas regiões férteis, em busca de práticas religiosas em outros territórios. Então, eles não ficavam muito tempo parados no mesmo lugar. Mesmo se ficava, né? Eles tinham liberdade para sair a hora que quisesse. Eles eram livres. Nas reduções, não, tá? Era um modo de controlar a vida dos nativos. As aldeias praticavam a agricultura e tinham nas aldeias, né, eles praticavam uma agricultura e tinham uma vida seminômade. Então, a cada, por exemplo, ficava 50 anos numa região, acabou ali, não tem mais comida, não tem mais animais, né, ou tá diminuindo, para não acabar de vez, eles mudavam para o território deles, tá? E deixavam ali a terra se recuperar. Ou as plantas voltarem, os animais também, tá bom? Era uma forma até de proteger a selva. As reduções chegavam a reunir 3.000 indígenas de diferentes aldeias. Como eu disse, muitas vezes não eram de aldeias amigas, costumavam normalmente ser de exatamente de grupos rivais, tá? Obrigados a trabalhar na agricultura, por exemplo, para plantar, para eles comerem e para os jesuítas ou para as ordens que estavam ali, tá? Com vigilância constante, várias horas de trabalho e castigos físicos para quem desobedecesse a algum tipo de ordem, ou de não fazer, ou de diminuir o tempo de trabalho, alguma coisa assim, tá? Alguma dúvida até aqui? Para impedir a volta às aldeias, era comum incendiarem essas localidades. Então, quando eles levavam os indígenas para as reduções, eles queimavam a aldeia para garantir com que ninguém fugisse e voltasse para essa região, tá? Pessoal, quem tem dúvida até aqui, bate palminha e escreve aí no chat. Quem não, coloca um joinha aí, tá? Conquista militar. O domínio espanhol efetivou-se na segunda metade do século XVI, tá? Ao subjugarem os povos incas e astecas. Basicamente é quando eles vão falar o quê? Esse território agora é nosso. É quando os incas e astecas vão cair, tá bom? Fato que se deu pelos espanhóis já usarem armas de fogo.
Você pensa contra arco e flecha e lança que os indígenas tinham, aquelas estaquinhas, né, dos astecas que eu mostrei para vocês no capítulo passado, contra armas de fogo. Elas não eram muito evoluídas, mas já são armas que conseguem, não precisa nem chegar perto, né, da pessoa para dominar. Gente, aprendam bem, porque tá todo mundo falando, o capítulo tá fácil. Aí eu fiz pergunta e todo mundo errou um monte de coisa. Não foi da sala de vocês, mas eu tô avisando porque se você tá com dúvida, pergunta logo. Aproveita. E aí a gente vai estudar agora sobre a conquista asteca, tá? Como que os espanhóis vão destruir aquela civilização gigante que a gente estudou no capítulo passado. Então, basicamente, foram 2 anos de tentativas, tá? Tentativas ferozes mesmo de acabar com esse grupo. O que acontece é que só dá certo apenas depois que Hernán Cortés, lá em 1519, vai começar a liderar homens para conseguir isso. Esse daqui que vocês estão vendo é o Hernán Cortés, tá? Para vocês conhecerem. Ele leva aproximadamente 600 homens para lutar contra os astecas. Ele tinha 32 cavalos. Cavalos não era uma coisa que já tinha na região, tá? Os espanhóis que vão trazer. Ele já tinha 10 canhões para trazer também. Olha a arma de fogo aqui entrando. Difícil, né, lutar contra os canhões. E ele ainda fez acordo com diversos nativos, grupos que eram dominados pelos astecas, mas estavam infelizes. Por algum motivo. Podia ser pela forma de dominação, ou podia ser porque eles mesmos queriam dominar, ou podia ser porque outros grupos achavam que, olha só, os espanhóis têm uma arma muito melhor. Se a gente fizer acordo, a gente vai ser beneficiado. Lembra que a maioria desses acordos vão gerar um tipo de coisa. Depois que eles conquistam todo mundo, eles escravizam também, de alguma forma, o povo que entrou em acordo com eles. Poucos se livraram disso e foram beneficiados com esses acordos, mas é porque antes achava-se que daria certo, tá? E eles fizeram acordo com 80 mil nativos. Então era muita gente para lutar contra os astecas. Ainda assim, necessitou, né, 3 meses de sítio. Quem não sabe o que é isso, sitiarem, né? Basicamente, eles cercam a região e não deixa que ninguém entre ou saia. Então, também, gente, é para assistir a aula sentado, viu? Não é deitado na cama, não. Ou no sofá, e etc. Então, eles sitiaram, que é basicamente cercar e não deixa ninguém entrar ou sair. O que isso influencia? Então, comida não entra nem sai, água não entra nem sai. A cidade começa a sofrer, né? Eles deixaram, então, ali a região sitiada por 3 meses, tá? Até, finalmente, a cidade foi atacada e destruída. As pessoas já estavam fracas, não tinha alimento mais para todo mundo, tá? Além do que... Nossa, depois eu arrumo esse ouro. Lembra que os espanhóis também vão trazer doenças que os indígenas não tinham, como a gripe. Não era uma coisa que já era das pessoas nativas, tá? Então, pra gente, por exemplo, que gripe é uma coisa fácil, as pessoas morriam de gripe porque não tinham anticorpos, ainda mais para adultos, né? Por isso é que é bom a gente pegar algum tipo de doença quando é novo, porque a gente vai criando e desenvolvendo anticorpos para quando for mais velho é muito mais fácil de lidar. Tá? Então a cidade é destruída, seu ouro, tá escrito errado, mas eu vou arrumar, foi derretido e mandado para a Europa. Aqui algumas outras, né, imagens deles liderando ali o movimento. Aí nós temos os incas, como eu falei, vão ser 2 grupos, né? E aí, com os incas, vão ser 3 tentativas e ferozes, tá bom? Para dar certo a conquista. Esse daqui é o Francisco Pizarro. 2 caras que vocês precisam conhecer para a vida, tá? Porque vai cair em vestibular, vai cair em outros anos na escola. Então, saibam quem é Hernán Cortés e quem é Francisco Pizarro, tá bom? Tô aqui mostrando para vocês. Ele vai ser o conquistador dos incas. Então, ele vai levar 168 soldados, é menos, né, até do que o Hernán Cortés, 30 cavalos e várias armas de fogo, tá? E vai demorar 3 tentativas que falham para conseguir liderar.
tanto pela resistência dos indígenas dos Incas, né, liderados pelo seu Sapa Inca, quanto pela falta de água, de comida, naquelas regiões que são um pouco mais montanhosas, né, é bem mais difícil de chegar ali. Em 1532, então, eles capturam Atahualpa, que é aquele cara que eu mostrei para vocês no slide anterior, não desse grupo aqui, mas no slide do capítulo anterior. Eu falei, esse daqui é o último grande Inca, né? Chefe Inca. Então, Atahualpa. Falei que eu ia voltar nele e mantém ele como refém. Aí o que eles fazem? Os espanhóis mantêm ele refém e falam assim: povo, vocês querem o líder de vocês de volta? Então tá vendo essa sala aqui? Era uma sala gigante, tem as medidas no livro de vocês. Tá na página 47, tá? E ele fala assim: tá vendo essa sala enorme aqui? Então, eu quero que vocês encham ela de ouro. Dá um jeito. Quando vocês encherem ela de ouro, eu devolvo o líder de vocês, o Atahualpa. E eles vão levar 5 meses catando ouro de tudo quanto é coisa, derretendo estátua, cavando ouro, trabalhando mesmo, porque eles queriam o líder deles de volta. Mas, quando eles conseguem o ouro, os espanhóis vão derreter esse ouro, mandam o ouro para a Europa e matam o líder, Atahualpa. Então, eles não cumprem, né, a promessa com os incas. Ixi. E o líder vai morrer, né? Depois dele, o outro Inca que vai existir como Sapa Inca, né, que é o líder, vai ser Tupac Amaru. A gente vai voltar nesse cara no ano que vem também, tá? Que ele vai continuar várias lutas de resistência contra os espanhóis. Mesmo que a civilização asteca não tenha sobrevivido, ele ainda vai continuar tentando liderar um pequeno grupo, tá? Que vai morrer ali em 1572. E é quando finalmente acaba de vez. 8 milhões de incas foram mortos pelos espanhóis diretamente pelas armas de fogo ou por doenças, como eu disse, né? Eles não tinham tanta resistência às doenças que existiam na Europa. Pessoal, coloca aí no chat, por favor, o nome de vocês. Tá. Parte de dominação. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, bate palminha, se não, dá um ok. Ouro e prata. A presença espanhola no Novo Mundo foi uma busca constante de metais preciosos, tá? É o grande motivo pelo qual eles vão lutar em favor disso. Diferentemente da América Portuguesa, que apenas em 1530 vai começar a colonização, quando os espanhóis chegam aqui, logo em 1500, eles veem que tem ouro e eles vêm para cá, tá? Então, conforme se estabeleceram na região, confiscaram o ouro dos povos, das populações locais, obrigando os nativos a trabalhar na extração de metal, principalmente extraído nos rios, tá? E eles também traziam negros africanos, né, para poder escravizar tanto o homem como a mulher, para poder trabalhar ali nessas situações de mina, tá? Quem colocou o nome até agora? Esther, Camila, desculpa, Isabelle, Pedro, Radassa, Isadora. Os espanhóis enviaram para a metrópole o ouro encontrado na região de Santo Domingos, Porto Rico, Panamá, Cuba, México, Peru, que não tinham exatamente esses nomes, né? Alguns tinham, outros não. Mas ali são essas regiões que vão ser as regiões que mais têm ouro. Lembrando que, Elias Ferreira, lembrando que se o ouro estava em montanha, por exemplo, que tinha que ser escavado, vários produtos podiam podia intoxicar as pessoas, os pulmões. Mineradores não duram muito, tá, gente? É um tipo de profissão que dá vários problemas pulmonares, a maioria morre antes dos 30. Outra questão, tanto então indígenas quanto negros, se você fica 12 horas com o pé dentro d'água para poder extrair ouro do rio, o povo morria muito de doenças pulmonares, tá? Essas pessoas, né? Então elas não viviam muito mesmo. O que tinha que fazer com que eles trouxessem mais escravos ou colonizar mais indígenas.
Professora, eu vou ler o meu livro depois para ver se tem dúvida. Sim, leia, porque aí semana que vem a gente corrige os exercícios e aí se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntam logo. Porque, tipo, hoje eu vou acabar o conteúdo, entendeu? Tá. Aí na segunda metade, né, do século ali 16, que eu falei que foi o processo de colonização, começa o declínio da estação de ouro. Gente, o ouro, apesar de ser um bem renovável, ele demora muito tempo para se renovar. Não é um tempo de vida humana. Então, se a pessoa extrai durante 100 anos, né? Uma hora vai acabar, não tem jeito. Então, vai diminuir a produção do ouro até que eles descobrem a montanha de Potosí, que é essa montanha aqui. A Rodovia tá latindo. Tá, é um território que fica no atual Bolívia. Ela era uma região abundante de prata, tá bom? Então vai ser uma das maiores montanhas do mundo com muita prata. Tornou-se, por causa dela, a Espanha tornou o país mais rico e poderoso do planeta, porque é muita prata que vai ter. Então eles vão mandando toda ali para a região. Gente, isso aqui é Potosí hoje, tá? Então tem uma cidade ali em volta, uma das maiores aglomerações urbanas da época também. Para vocês terem uma ideia, em 1753 haviam 112 mil pessoas vivendo na cidade, que foi construída em volta ali da montanha. Enquanto a cidade comercial mais importante da Espanha, que era a região que colonizou, né, tinha 90 mil. Para você ver, tinha muita mais gente na colônia do que na metrópole, tá? Então eles construíram ali uma cidade bem urbanizada, cheia de coisas. Potosí, uma cidade extremamente comercial. A cidade tornou-se um centro comercial que tinha igrejas, salões de teatro, casas de jogos. Lá tinham músicos, pintores, arquitetos, tudo o que precisava para ter uma grande cidade. Uma cidade bem urbanizada. Já que as pessoas que moravam ali, tirando escravos, indígenas, eram pessoas que tinham dinheiro, tá? Porque eles eram donos desses grupos e levavam esse ouro para a Europa. Potosí gerada pela mão de obra escrava da população indígena, principalmente. Tinha escravos negros? Tinha também, mas o escravo indígena uma escravidão indígena foi muito comum na América Espanhola, muito comum mesmo, diferente da América Portuguesa. Então eles praticavam a mita. Relaxa, só tava lembrando. Eles praticavam a mita. Eu vou explicar o que é a mita, tá? Os espanhóis, então, praticavam a mita. A mita já era uma forma que os incas, se eu não me engano, usavam antes, mas é um tipo de trabalho compulsório, ou seja, eles obrigavam as pessoas a trabalhar. Então, tipo de trabalho rotativo e compulsório já existente entre os incas aqui, que acontecia com homens entre 18 a 50 anos. Eles eram obrigados a sair da sua aldeia e ir trabalhar para que os espanhóis não atacassem a aldeia deles. Tá? Então, isso acontecia com 1/7 de cada população e cada província para servir nas minas. E essa pessoa podia ficar lá de 6 meses a 1 ano trabalhando na mina para o espanhol sem ganhar nada, só para que a cidade dela ou para que a vila dela, que a aldeia dela não fosse atacada. E é um tipo de escravidão, porque a pessoa trabalhava o dia inteiro, vários deles nem voltavam, porque era um trabalho pesado, de carregar ouro, de escavação, fora as doenças que podiam pegar, como eu falei, doenças respiratórias, né? Os indígenas eram obrigados a trabalhar por longas jornadas diárias, péssimas condições, contraindo doenças como o pó inalado na montanha, ao escavar ali a região, né? Mita é reconhecida como o mais cruel regime de recrutamento forçado aplicado pelos espanhóis, pelo menos da época, tá? Pela forma de como eles eram obrigados a trabalhar por dias, praticamente sem descanso, os historiadores entendem que é uma das formas mais cruéis de recrutamento. A partir do século XVIII, a prata de Potosí começa a dar sinais de estar acabando. Em 1779, cerca de apenas 20 mil pessoas residiam em Potosí. Então, a cidade vai, conforme a prata vai acabando, a cidade também vai se dispersando. As pessoas vão mudando dessa região para outras em busca de novas condições de vida. Tudo bem? Gente, talvez não vai dar tempo de acabar isso, mas pelo menos vai dar para falar bastante coisa. Piratas e corsários. Alguém tem alguma dúvida até aqui? O que residiam, moravam? Tá?
Se tiverem dúvidas, pode colocar aí no chat. Gente, vocês já devem ter ouvido falar de pirata. Quem nunca viu Piratas do Caribe, o filme, assistam, foi muito bom e vai ajudar a entender a diferença entre o corsário e o pirata. O pirata, então, eram criminosos que cruzavam os mares apenas para roubar outros navios. Então, era a forma deles, eles eram ladrões náuticos. De uma região para outra, roubando. Lembra? Olha, presta atenção no quantas vezes eu falei, derretiam ouro, derretiam a prata e mandavam para a Europa. Essas pessoas, então, elas levavam esse ouro ou tentavam roubar esse ouro ou prata desses navios que estavam indo para a Europa, tá bom? Agiam por conta própria e dividiam entre si a carga roubada, que podia ser de um país, podia ser de famílias, tá bom? A diferença do corsário é muito parecida, mas lá no Piratas do Caribe dá para ver bem, quem já assistiu, viu que existiam aqueles grupos que eram da Inglaterra. Os corsários eram marinheiros que praticavam corso, ou seja, a caça de navios mercantes de outros países. Basicamente, por exemplo, se a Espanha estava levando ouro para a região dela, Portugal ia lá e confiscava. Ou a Inglaterra fez muito isso, os corsários. Eram como se fossem piratas, mas autorizados por um país. Entenderam? Vai acabar minha aula. Mas é a caça de navios mercantes de outros países agindo com autorização de um governo. A Inglaterra fez muito isso, como eu disse. Ficaram com a parte do booty, que é o conjunto de bens que foi roubado de